Gostaria que aqueles que trouxeram as suas Bíblias abram ela na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos dessa carta. Lembrando, como já foi dito aqui algum tempo antes, não era separada por capítulo nem por versículo, era apenas uma carta. Então, como se nós estivéssemos lendo uma carta normal. E queria ler com vocês a partir do 7 em diante, ou do 5, ou melhor, do 4, ou melhor, toda ela, mas do 4 em diante. Paulo agora está preso, Nero manda prendê-lo, ele está preso em Roma e ele sabe que ele vai morrer. Então Paulo escreve, segundo os registros, a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo. A Bíblia não diz a idade que Timóteo tinha. Alguns acreditam que ele tinha entre 30 e 40 anos quando foi escrita essa segunda carta. Mas, de qualquer forma, são as últimas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, e por que não dizer à igreja, ao mundo. E ele começa assim, verso 13: rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, à noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possas encher o meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te a reavives o dom que habita em ti, mediante a imposição das mãos. Portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Amém. Vamos lá. Como nós vamos ler essa carta hoje, eu queria que você colocasse o teu nome aqui, para que ficasse melhor para nós entendermos algumas coisas. Paulo traz a lembrança sobre a fé não fingida que Timóteo tinha, e por esse motivo Paulo diz: olha, eu quero te encorajar, para que reavives o dom que habita em ti, o dom de Deus. Eu quero te encorajar que por meio dessa fé não fingida, tu volte a arder de novo, Timóteo. Tu traga vida, tu traga ânimo a alguns propósitos, a alguns dons que Deus te deu. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu sei da fé que não é fingida em ti, mas eu preciso que tu entendas que essa fé, ela tem que ser demonstrada através da tua coragem, porque Deus não te deu o espírito de covardia, Deus não te deu o espírito de retroceder. E tu não pode, Timóteo, se acomodar, dizer que tu tem fé. Tu não pode, Raíssa, dizer que tu tem fé e se acomodar e não deixar que o dom que Deus te deu venha atuar na tua vida. Porque Deus nos deu os dons, e nos deu os dons com objetivos, e o objetivo é de servir a noiva, servir a igreja, servir a Deus. E muitas vezes
O que acontece conosco é que nós deixamos alguns dons, alguns talentos, deixamos de lado. E Paulo tinha essa preocupação: Timóteo, tu tem que arder, tem que ficar ardendo constante em ti o desejo de servir. E para isso tu não pode ser covarde. Para isso, Roger, tu não pode ter medo. Para isso, Roger, tu tem que entender que tu vai comprar briga com algumas pessoas, mas tu não pode retroceder. Tu tem que entender, Mário, que para isso tu vai comprar briga ali fora, mas Deus não te deu o espírito de covardia. Prosseguimos. Sendo assim, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ele continua dizendo: olha, portanto é preciso, Timóteo, que nos dias que nós vivemos, é preciso, Roger, que nos dias que nós vivemos, tu não te envergonhe, tu não sinta vergonha do Evangelho. É necessário que tu coloque a tua opinião, formada pela Bíblia, é claro, mas que tu coloque ela sempre a um lugar que ela possa ser vista. Tu não pode te envergonhar de ser cristão, Timóteo. Ah, Roger, mas olha, hoje em dia está complicado dizer que eu sou cristão, porque no meu trabalho todo mundo faz chacota. E eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Não é isso que muitos dizem? Mas olha Paulo dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, é necessário que tu não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem do meu testemunho, mas pelo contrário, que tu venha sofrer comigo como um soldado, que tu venha sofrer comigo pela causa do Evangelho, que tu venha sofrer comigo as perseguições, que tu venha sofrer comigo algumas vergonhas, mas que tu não seja covarde, que tu continue firme, Timóteo, que tu continue firme no teu propósito, que tu sabe quem te chamou, porque nós sabemos quem nos escolheu, e não foi pela nossa capacidade, não foi pelas nossas obras, mas foi pela determinação e a graça que ela foi outorgada em Cristo Jesus. Agora pula para o verso 13, Paulo continua aconselhando a mim e a você, dizendo: preserva com fé o amor em Cristo Jesus, o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Preserva com fé o amor em Cristo Jesus. Vocês lembram que a Bíblia diz que por se multiplicar, isso foi falado já há algum tempo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas Paulo diz: preserva o amor em Cristo Jesus. E como que nós preservamos esse amor? O exemplo dessa doutrina que observaste em mim, guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, só tem uma maneira de nós preservarmos o amor de Cristo: é vivendo, ou melhor, é conhecendo a palavra e vivendo a palavra. É olhando para Cristo. Como purificará o jovem no seu caminho?
observando e fazendo conforme a palavra diz. É só dessa maneira. É por isso que é de máxima importância o conselho que Paulo diz: olha, Timóteo, tu tem que guardar, tu tem que continuar no exemplo da sã teologia, da sã estudo das Escrituras, porque se tu não tiver as Escrituras dentro de ti, Timóteo, tu não vai conseguir. Se tu não tiver, Timóteo, a palavra dentro de ti ardendo, se tu não se dedicar nela, se tu não meditar nela de dia e de noite, como o salmista disse, você vai sucumbir. Você vai sucumbir, é normal, nós vemos igrejas cheias, mas que passa algum tempo e essas igrejas se tornam vazias. É porque a palavra não estava contida no coração daqueles que ali estavam. E quando a palavra não está contida, não tem nada que segure alguém na igreja, não tem nada que segure alguém no corpo de Cristo. Porque se não é a palavra, não é nada mais. Quem aqui não conhece alguém que já recebeu milagres, que teve milagres no seu corpo, na sua vida, e que mesmo assim abandonaram a fé, e que mesmo assim olharam para algumas decepções e acabaram parando na beira do caminho? Porque não é os milagres que elas receberam, não foi aquele momento de fé que elas tiveram, não foi aquela oração que foi ouvida e atendida, é porque elas não tinham a palavra dentro delas. Nós corremos atrás de muitas coisas, de milagres, de revelações, mas o principal de tudo é a palavra que nós temos que guardar dentro de nós, porque a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para que eu não peques contra ti. Só existe uma maneira, é a palavra. Então, continue no estudo da palavra, da doutrina, da teologia. Roger, Timóteo, Raíssa, tenha prazer nas Escrituras. É como a minha mãe diz, que nós temos tempo para tantas coisas e não dói a nossa cabeça. Para virar à noite olhando série, olhando filme, para ficar vendo vídeos no TikTok e em qualquer outro lugar. Parece que o tempo passa assim, parece que nós temos, olha que legal esse vídeo, olha que legal isso aqui. Mas quando é em questão da palavra, quando é em questão do estudo, do ensinamento, parece que fica tudo difícil. Parece que a cabeça dói, parece que nós não temos prazer, parece que é só mais um livro, e isso não pode acontecer. Foi o que Paulo está dizendo para Timóteo. Continua nisso. Faça ferver no teu coração isso. Roger, olha, talvez eu tenho muitas lutas e tenho muitos pecados e coisas que eu não consigo me livrar, e como é que eu faço isso? Se como já foi falado também que enganoso é o coração do homem, como é que eu faço? É guardando a palavra, meditando nela. Vale lembrar que quando Deus foi libertar o povo do Egito, essa frase eu ouvi esses dias e ela é muito forte. Para libertar o povo do Egito, Deus usou sinais. Mas para tirar o Egito de dentro do povo, Ele usou a palavra. Foi os 10 mandamentos. Nós somos tirados do mundo, mas só tem uma maneira de tirar o mundo de nós. Só tem uma maneira de vencermos o mundo dentro de nós. E Paulo sabia disso mais do que ninguém. Então ele aconselha Timóteo: continua na teologia que tu observastes em mim, guarda-o como um bom tesouro, com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos para o capítulo 2, para mais alguns conselhos. Olha aqui que Paulo continua dizendo a Timóteo: olha Roger, olha Mário, olha Raíssa, olha o pastor Benites,
Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Se fortaleça nele. Eu não sei o que acontece conosco, que muitas vezes nós queremos buscar forças em tantas outras coisas. Nós queremos buscar forças em vários métodos, até mesmo na força do nosso braço. Mas Paulo está dizendo: olha, meu filho, tu te fortalece na graça, no favor imerecido. Tu se fortalece nele, tu se baseia nele, porque aquele que se fortalece nele, aquele que permanece firme nele, não é envergonhado. Lembra do que Pedro diz? Que aquele que confiou na pedra, que confiar na pedra que foi posta em Sião, esse jamais será envergonhado. Aquele que acreditar, aquele que crer na graça, na pedra e edificar a sua vida através dela, se fortalecer através dela, esse não vai ser envergonhado, esse não vai falhar. Esse vai ser semelhante ao homem, lembram, que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio o vendaval, e quando veio as dificuldades, a casa dele não caiu. Porque ele ouvia e obedecia. Então, Roger, se fortalece na graça. Glória a Deus. Se fortalece na graça, porque quando eu cheguei para Deus, Timóteo, quando eu cheguei para Deus dizendo: olha, Pai, tira de mim, arranca de mim esse espinho, e eu pedi a Deus por 3 vezes, e Ele não me concedeu. Eu ouvi um não, Roger, eu ouvi um não, Timóteo, de Deus. Mas quando eu ouvi esse não, Ele me veio com mais uma, complementando, dizendo: olha, meu filho, olha, Timóteo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória a Deus. Olha, Timóteo, se fortalece na graça, se fortalece na graça, Roger, se fortalece na graça, Mário, porque quando tu tiver lutas que tu não consegue vencer, e tu chegar para Deus com algumas coisas diante dele, Ele vai dizer para ti: olha, continua, porque a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar nessa tua fraqueza. Então tu não vai parar, porque Ele vai dizer que não é para te parar. Continuamos. Glória a Deus. Aleluia. Se fortalece na graça que há em Cristo Jesus, a que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, e agora transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que eles possam igualmente discipular a outros. Tenho falado muito sobre isso nos últimos cultos, estão sendo falado muito sobre, principalmente nos da quarta, sobre o chamado para preparar e para enviar. E dentro disso Paulo diz: olha, tu te fortalece na graça que tu ouviste de mim diante das testemunhas, e agora tu vai transmitir isso. Tu vai transmitir isso não pode ficar só em ti, isso tem que transbordar, porque tu vai transmitir isso para homens fiéis e capacitados, a fim de que eles possam discipular outros, porque da mesma maneira que nós estávamos arruinados, estragados, jogados, e a graça de Deus, o favor não merecido, veio sobre nós e nos deu vida de novo, da mesma maneira isso deve ser passado a homens que vão passar a outros, Timóteo. Porque isso é o que nós devemos fazer. Nós somos chamados, nós somos tirados, como foi pregado aqui na quarta passada. Fomos tirados das trevas e colocados na luz com o objetivo de testificar as obras daquele que nos resgatou e nos chamou. Glória a Deus. E Paulo continua dizendo: olha, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Portanto, seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Agora Paulo traz de novo Timóteo e começa a falar: Timóteo, vem participar. Vem participar, Timóteo. Porque quando tu aceita a graça, Timóteo, quando a graça vem para dentro de ti, quando a luz começa a brilhar, tu vai ter uma vida a 1000 maravilhas. Não. Ele diz: Timóteo, vem participar comigo. Vem participar comigo como um bom soldado. E Timóteo, o soldado, ele não se embaraça, ele não se tranca. Ele não se permite envolver em negócios da vida civil. Pelo contrário, Timóteo, se tu quer aceitar a esse Jesus, ele tem um mandamento para ti. É que tu seja testemunha dele. Timóteo, quando o Espírito Santo desceu sobre o povo em Atos, como aqui também já foi falado, tinha um objetivo. Era para que eles fossem testemunhas. Eu vos darei poder para serem minhas testemunhas. Timóteo, quando o Espírito Santo desceu sobre ti, tu ganhou poder, Timóteo. E tu, ao mesmo tempo que tu ganhou poder, tu ganhou uma missão. E a tua missão vai ser testemunha. E como testemunha, Timóteo, tu vai sofrer como um soldado. Mas como um soldado, Roger, que não se envolve nas coisas terrenas, porque ele sabe que tudo é passageiro, que tudo é transitório. Mas o objetivo dele é agradar aquele ou comandante que o recrutou para a guerra. E aqui cabe mais um ensinamento para nós. Com que é que nós estamos nos envolvendo? Esses últimos dias eu tenho pensado sobre isso. O que é que eu, Roger, estou me envolvendo mais? O que é que eu estou gastando mais o meu tempo? Um soldado não se envolve nas coisas de uma vida civil, porque ele tem um objetivo: é agradar aquele que o recrutou para a guerra. E essa noite eu queria que você pensasse em o que você está se envolvendo. Quais são os negócios que você está se envolvendo? Aleluia, aleluia. As nossas preocupações deveriam ser, como foi ministrado domingo aqui muito forte, é com o ID de Jesus, é com as almas que estão aflitas. E eu, Roger, falho muito nesses últimos tempos nisso, porque eu tenho me embaraçado, eu tenho me preocupado com tantas coisas. Eu tenho me preocupado com o meu dia de amanhã, com a família que eu vou ter. Isso não é errado. Mas eu tenho me embaraçado e me envolvido em tantos negócios da minha vida civil. E tenho deixado de lado aquele que me recrutou e me deu uma missão. Porque eu tenho plena convicção de que quando eu estiver diante dele, ele vai perguntar o que eu fiz com os dons e com os talentos que ele me deu, e como eu servi, e como eu anunciei o amor que ele colocou em mim. Porque a minha missão, antes de tudo, é ser testemunha. Glória a Deus. Antes de tudo, é anunciar, como aquele tem ministrado há muitos dias, no que é que nós estamos nos envolvendo. E Paulo tinha essa preocupação. Então, Roger, então Timóteo, então Mário, então Eva, o que é que vocês vão se envolver? Vem sofrer como um soldado. Um soldado está no campo de batalha e aqueles que serviram têm um pouquinho de uma noção de como é. Ele dorme pouco, ele está sempre agitado, mas ele está sempre preocupado, ele está sempre atento. E o objetivo dele é cumprir a missão que ele foi dada.
Ele não tem tempo de ficar pensando no que ele deixou lá fora. Ele não tem tempo de ficar pensando no que ele vai fazer no amanhã. A preocupação dele é com o agora. Ele não joga a culpa no passado, no que aconteceu e quem perdeu. E ele também não joga a culpa no futuro. Ele entende que a ele foi dada uma missão agora. E não tem desculpa para não executar essa missão. Não tem desculpa de que fulano de tal falhou o ano passado ou falhou semana passada. Não tem desculpa de que no futuro parece que a guerra vai estar perdida. Não, ele só tem que cumprir aquela missão que foi dada para ele. Nós só temos que cumprir a missão que foi dada a nós. Ah, Roger, mas é muito escândalo. Meu Deus, é muito escândalo. E agora, e agora, e agora? Não interessa. Apenas cumpra a missão que foi dada para ti. É ser testemunha. É anunciar. 7. Pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo isso. Pensa bem sobre o que eu estou afirmando. A importância de nós ficarmos pensando naquilo que nós ouvimos, naquilo que tem sido ministrado, porque assim o Senhor nos fará compreender tudo isso. 13, ou melhor, 12. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se somos fiéis a Ele, entretanto, se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Agora Paulo está dizendo, olha Timóteo, uma hora tu vai falhar. Alguém aqui é perfeito? E alguém aqui nunca falhou? Quantas vezes tu pecou hoje? Se nós formos trazer a memória, vai uma lista, né? Quantas vezes você errou hoje? O que você deixou de fazer que você poderia ter feito? Mas Paulo está dizendo, olha Timóteo, mas mesmo quando tu não conseguir ser fiel em tudo, tu está perseverando. Olha o motivo da palavra, é o perseverar, o objetivo dela, tu persevera. E quando tu perseverar, Timóteo, tu vai ter alguns erros, alguns deslizes. Mas entretanto, Timóteo, ele vai permanecer fiel. E isso tem que ficar guardado dentro de ti, porque tu vai falhar. E a missão do diabo é acusar, e ele vai te acusar, e a tua mente vai te acusar, e a tua esposa vai te acusar, e o teu esposo também pode te acusar. Mas lembre-se disso. Está perseverando, então continua, porque ele permanece sendo fiel, e o propósito dele ainda não acabou. A missão dele ainda continua de pé. A proposta dele para ser discípulo dele continua de pé, Timóteo. Continua de pé, Roger. Não importa se tu o negou, não importa se tu teve medo e tu negou o nome dele. Tu tem a chance, pela graça, pelo favor que tu entendeu, que tu compreendeu, de continuar, porque ele continua sendo fiel. E se ele te chamou, ele continua com a mesma missão para ti. Ah, mas eu neguei. Ah, mas eu tive medo. Mas ele continua sendo fiel. Glória a Deus. Ah, Roger, eu errei em algumas coisas. Em algumas eu até achei que estava fazendo certo, mas eu errei. E isso me deu um baque, eu parei no meio da caminhada e agora? Continua, porque ele permanece sendo fiel. Glória a Deus. E a graça dele é a chance de você recomeçar, de você continuar da onde você parou. Pulamos agora
para o 15. Procura isto. Agora, Paulo vai dar uns conselhos para Timóteo sobre os obreiros e incluindo Timóteo. Procura isto sim. Apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Agora Timóteo recebe um conselho que nós temos que pegar também. E lá vem Paulo mais uma vez falando sobre a dedicação na palavra. E ele diz: olha, procura tu apresentar-se aprovado diante dos homens. Diante do pastor? Não. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. É diante de Deus. Porque é Deus quem é o dono da igreja. É Deus quem promove, é Deus quem chama. Mas hoje parece que algumas coisas estão invertidas. Nós queremos nos apresentar diante dos homens. Nós queremos mostrar que nós somos bons diante dos homens. Nós almejamos pregar, nós almejamos cantar, nós almejamos estar aqui. Mas, Timóteo, não é isso que tu tem que ter no teu coração. E não é isso que tu tem que passar para os demais, Timóteo. Procura ser aprovado diante de Deus, porque é Deus quem te conhece no teu secreto. Procura, Timóteo, dedicar-se à palavra. Procura, Timóteo, dedicar-se entre você e Deus, porque quando Deus te aprovar, Timóteo, as coisas vão começar a acontecer natural. É quando Deus te aprovar que as coisas, olha, Roger, eu sempre quis cantar. Olha, Roger, eu sempre quis pregar. Olha, Roger, eu sempre almejei alguma coisa a mais dentro da igreja. Mas procura apresentar diante de Deus como aprovado, porque como Deus é a verdade, o compromisso dele é com a verdade. Quando Deus trazer a verdade à tona, aquele que vive a verdade vem junto. É quando Deus trazer a realidade dele, do reino dele à tona, que aquele que estiver no secreto com ele, vivendo com ele, vem junto. Porque não se pode pegar uma lamparina e colocar ela debaixo da cama. Não é ali o lugar dela. É automático que ela não é dali. Da mesma maneira, Paulo está dizendo para Timóteo: procura Roger, procura Raíssa, procura Mário. Não querer ser aprovado pelo homem. Não querer Raíssa ser aprovada pelo Roger, não querer Roger ser aprovado pela Raíssa, mas sim aprovado diante de Deus. Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele é quem cuida de tudo. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Olha a importância, mais uma vez, da palavra, de conhecer a palavra, de manusear a palavra, mas de maneira correta. É não pegar a palavra e querer adaptar ela para que ela passe a mão no nosso modo errado. O que acontece muito nos dias de hoje. E nós como igreja, nós temos que entender isso. Nós como obreiros, nós como obreiras, nós como alguém que estamos no corpo de Cristo, temos que entender isso. Que a palavra ela é para confrontar mesmo. E que a gente não pode pegar a palavra e tentar adaptar ela para o nosso modo errado, que nós sempre queremos fazer e é natural do ser humano. A gente pega a palavra e tenta adaptar, e às vezes nem a palavra usa,
Como eu falo com a minha mãe, quando às vezes a gente conversa, tem muitas pessoas que dizem essa frase que é velha na igreja. Mas Deus, Ele entende o que tem no meu coração. Mas Deus sabe do meu íntimo e do meu coração. Aí você apresenta a palavra e a pessoa diz assim, não, mas Deus sabe o que eu sinto, Ele me entende. Mas amados, que nem a minha mãe diz, nós temos a palavra aqui. Ele já deixou a palavra dele. Ele deixou a palavra dele com os conselhos, como foi ministrado aqui. Ele já deixou as receitas para nós. Qual vai ser a desculpa? Não, ele disse lá que a receita para o casamento era a mulher ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Não, mas não é bem assim. Só um exemplo. Não, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Não é bem assim. Deus, Ele entende o meu coração, Ele sabe o que se passa lá em casa, e não é bem assim. Não, eu não aceito muito bem essa palavra, porque é isso. Não tem para onde nós fugirmos. Nós temos já a receita. A decisão, se nós vamos fazer o que diz na receita, tomar o que diz na receita, como foi ministrado, é nossa. Ele já deu. Que desculpa que nós vamos ter? Olha, Senhor, eu estou aqui diante de Ti e aconteceu isso, e agora eu estou frente a frente contigo e... Roger, mas tu não tinha a minha palavra lá? Tu não tinha os meus conselhos do que tu devia fazer? Roger, não tinha um conselho dizendo para ti que era para ti se irar, mas que não era para ti pecar? Não tinha lá, Roger, um conselho para ti dizendo que era para ti se arrepender e pedir perdão? Porque a oração que eu ensinei para ti foi essa, não foi? Perdoa os meus pecados como eu perdoo a quem tem me ofendido, a quem está em dívida comigo. Eu ensinei isso na minha oração para ti, Roger. Então como é que agora tu chega diante de mim dizendo que tu não conseguiu? Como é que tu chega agora diante de mim, Roger, dizendo que não foi possível perdoar, porque estava aí dentro de ti e tu não conseguiu esquecer? Glória a Deus. Vocês entendem? Aleluia. Então manuseie a palavra corretamente. E o corretamente é doer, o corretamente é confrontar. A gente vê Jesus confrontando seus discípulos dia após dia. A gente vê Jesus diante de uma multidão, confrontando todos, através da palavra. E por que a palavra não nos confronta? Se a palavra não nos confronta, se ela não nos incomoda, tem alguma coisa de errado. E nós temos que entender isso. O Evangelho é para confrontar o velho Roger, porque eu preciso entender que as coisas velhas, elas se passaram e tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. Os erros que eu cometi eu não cometo mais. Se eu mentia, então eu não minto mais. Se eu trapaceava, então eu não vou trapacear mais, porque a palavra é quem dita a conduta da minha vida, uma nova criatura. Agora eu morri, agora eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo. E como eu vi esses tempos, uma mensagem que ele dizia assim, sobre os tipos de sangue, aquele que é mais agitado, colérico, enfim. Ele disse, não, mas agora eu sou nova criatura. O Espírito Santo fez tudo novo. Então eu não tenho mais a desculpa de que eu fui ensinado assim, eu cresci assim, e vou morrer assim, e Deus vai me entender. Não. Quebra-se tudo e faz tudo novo, porque Deus não faz remendo. Agora ele começa mais os conselhos. E Roger, evita, pois, as conversas inúteis e profanas. Porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade.
e tais palavras se alastrarão como câncer. Entre esses se encontram, e ele dá o nome de Himeneu e Fileto. Roger, cuidado com as tuas conversas. E por que eu tenho que cuidar as minhas conversas? Porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Não diz que você não tem bons costumes. Diz? Não. Você tem bons costumes. Mas as más conversações, elas corrompem. Então Timóteo, então Roger, então Mário, então Raíssa, então Evinha, evita as más conversações, as conversas inúteis e profanas. 22. Roger, eu aconselho que foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Roger, foge. Foge. Não é para te enfrentar, não é para te andar, não é para te viver junto. É foge. Foge das paixões malignas da tua juventude e segue a justiça e a fé. 23. Rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que elas geram apenas discussões. O servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável com todos, capacitado para ensinar e paciente. Rejeita as questões insensatas e improdutivas, porque elas são embaraço. Se não produz, rejeita. Ah não, Roger, mas olha, para pensar. Às vezes eu falo isso porque às vezes eu estou na mesa do almoço e eu estou conversando com meu irmão e vem alguns tipos de questionamentos assim sobre a palavra e para pensar, Roger, como que ia chover tanto a ponto de inundar toda a terra? Como que ia chover tanto assim? E aí tu começa, né? Tu bota um ponto daqui, um ponto dali, tu coloca outro ponto daqui. No final passou 2 horas de almoço e a gente chega a uma conclusão que aquilo ali não somou, não foi produtivo em nada. E pior ainda, às vezes, eu tinha esse costume. Nós vamos para as redes sociais e lá tem muito disso, de algumas teorias e teologias, e ali você começa, e agora vai, algumas discussões começam a ser geradas e não serviram para nada. Nós perdemos o nosso tempo, nós não tivemos foco, e nós temos que ter esse foco. Então rejeita essas questões, Timóteo. Agora vamos nos apressar, mas em casa vocês leiam com atenção. Agora vamos para o capítulo 3. Eu peço que em casa vocês leiam, porque se nós formos ler um por um e falar sobre isso, vai passar muito da hora. Agora Paulo vai falar a Timóteo, os últimos dias. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, Roger, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor,
incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. E quanto a isso, Roger, quanto a isso, eu tenho um conselho para ti. Se aproxima deles. Viva com eles. Não. Enquanto a esses, afasta-te deles. Paulo está alertando, olha, nos últimos dias vai ter tudo isso, Samara. E tu vai começar a ver isso, olha, no meio evangélico. Tu vai começar a ver isso, talvez até dentro da nossa família. E eu tenho um conselho para ti. Afasta-te deles. Afasta-te deles. Lembra, porque as más conversações, elas vão corromper teus bons costumes. Você anunciou sobre a graça, você falou sobre a graça, não foi aceito, não quiseram, riram, blasfemaram. Beleza, agora foco na tua missão. Afasta-te deles. Quando eles precisarem, sim, no momento que precisarem, esteja ali. Mas desses, afasta-te. Agora pulamos para o 10. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Observando as minhas aflições, as que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. Agora Paulo começa a lembrar que como soldado ele ia ser perseguido. E começa a citar algumas perseguições que ele sofreu. E como todos sabem, Paulo foi apedrejado, Paulo apanhou, Paulo foi açoitado, tudo por cumprir a missão dele. Timóteo, tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia. Tu também, Timóteo, tem observado as minhas aflições, as minhas perseguições. E quantas perseguições eu suportei? Contudo, Timóteo, contudo, de todas o Senhor me livrou. De todas. Não importa qual foi a perseguição que eu tive, Timóteo. Não importa se a perseguição foi na igreja quando eu me converti, porque afinal eu tinha feito coisas horríveis e muitos não me aceitavam como cristão, como alguém que estava no corpo, Timóteo. E eu sofri perseguição dos meus também, porque eles não queriam me ouvir. Agora, se foi perseguição dos romanos, porque eu preguei a eles, se foi perseguições dos gentios, porque eu fui ministrar a eles, Timóteo. De todas elas, o Senhor esteve comigo, o Senhor me livrou de todas elas, Timóteo, então Ele vai te livrar também. Então tenha bom ânimo. 14, ele continua dizendo: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Ele continua com mais uma vez dizendo: permanece no ensino, permanece na palavra, permanece no que tu aprendeu. Se tu aprendeu que o que abre portas é a oração, então não fuja para outro método. Se tu aprendeu que a oração que abre porta, continua firme nisso, porque é a tua oração que abre porta. Se tu aprendeu que tu deve perseverar por aquele familiar teu através da oração,
não crie outro método, não busque outro método, permaneça firme, porque Ele é fiel para ouvir a tua oração. E a oração do justo tem poder em seus efeitos. Permanece. Se tu aprendeu que é para te permanecer, mesmo sendo perseguido, se tu aprendeu através da palavra que é para te perseverar na fé, que mesmo com pouca força é para te guardar a palavra, que mesmo querendo desistir não é para te desistir, então continua. Então continua. Se tu aprendeu que o teu alvo é Cristo e que teu objetivo é chegar no alvo, que é Cristo, então continua. Não dê ouvidos às outras vozes. Continua, persevera. Olha, Roger, eu aprendi que eu fiz um propósito com Deus, então eu vou cumprir com esse propósito. Mas depois algumas coisas vão acontecendo no meio do caminho, e aí alguém da nossa família diz que não, alguém da nossa família se coloca entre esse propósito. E o que nós fizemos? Eu vou dar uma acalmada, porque está gerando guerra isso aqui dentro. Eu vou dar uma acalmada, porque quando eu aceitei pegar a minha cruz, eu estava bem, mas depois ela começou a me trazer inimizades, depois disso ela começou a me trazer conflitos. E quando ele mandou pegar a cruz, ele não disse que, lembra do que ele disse em Marcos? Aquele que não abandonar. Ele dá o exemplo de até esposo, esposa, família, por amor de mim. Esse não é digno de mim. Tome a tua cruz. E quando tu tomar a tua cruz, automaticamente tu vai brotar inimigos. Vai brotar inimigos. Mas é para ti perseverar. Eu quero que vocês coloquem de pé. Meu Deus. Permanece firme no ensino que tu recebeu. Permaneça firme. Permaneça firme nos teus propósitos. Permaneça. Não largue a tua cruz, como tem aquele hino que diz. Não abandona tudo. Roger, mas a luta é tão grande, e parece que eu não tenho força, e parece que só eu luto, e parece que ninguém me ajuda. Mas permaneça firme, porque a palavra diz que tu deve ser aprovado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. E no 4, vocês vão ver Timóteo, vocês podem ler em casa, recebendo um chamado. Paulo dizendo: Timóteo, vem depressa. Timóteo, procura apressar-te. E Paulo dá um dos motivos, e na sexta-feira, no culto dos jovens, nós comentamos sobre isso um pouco. Timóteo, apressa-te. Apressa-te porque eu fui abandonado. Apressa-te, Timóteo, porque a obra é grande. Apressa-te, Timóteo, porque a missão que nos foi dada, ela precisa que tu se imponha, que tu se coloque de pé, Timóteo. Aleluia. Que tu pegue tudo isso que eu te disse, que tu guarde no teu coração e que tu avance, Timóteo. Glória a Deus. Porque Demas, amando esse presente século, abandonou-me. E como nós falamos na sexta aqui, Demas, ele foi citado na carta aos Filipos e na carta aos Colossenses. E Demas, nas viagens com Paulo, era tido como alguém que ajudava muito. Era tido como alguém que se envolvia muito. Mas que, a última citação de Paulo, ele diz: mas Demas, amando esse presente século, abandonou-me, fugiu, largou. Começou bem, se envolveu,
começou a caminhada com Cristo feliz, mas agora, amando as coisas desse século, ele abandonou. Então vem depressa. Vem depressa, Roger. Porque alguns nomes, e aí você lembra? Lembra de alguém que foi muito usado por Cristo e que hoje não se encontra mais na igreja? Lembra de alguém que foi muito usado por Cristo e hoje parou no caminho e não faz mais a missão que fazia? Pois é. Lembra dele? Sim. Então apresse-te você, porque a obra continua e Deus continua chamando pessoas para trabalharem com seus dons para Ele. Amém. E não desista. Eu quero dar com você. Não importa como você está. Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Para finalizar, é que no hebraico, pastor, a palavra para o perfeito é a mesma palavra usada para completo. É a mesma palavra. Então, você só vai ser perfeito quando você completar a missão, a obra que a ti foi dada. Completar a carreira. Amém. Ah, Roger, mas eu estou caindo aqui. Eu estou falhando aqui. O perfeito para Deus é quando você completa. Não é a velocidade que você vai, mas é como você chegou, se você chegou ao fim. Pai, nós oramos agora. Amém. E nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Paulo dá alguns conselhos a Timóteo que nós observamos hoje. E ele diz que se Timóteo pensar sobre isso, sobre esses conselhos, Deus, o Espírito Santo, o faria entender e compreender esses conselhos. E para quem que cada um serve. E essa noite, Espírito Santo, nós queremos a tua ajuda para compreender isso. Para compreender que nós devemos nos fortalecer na graça, no favor não merecido de Cristo Jesus. Nos ajude, Espírito Santo, a entender que nós não fomos escolhidos porque nós somos perfeitos, que a missão não foi nos dada porque nós somos capazes, mas sim foi nos dada por meio da graça de Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender que não é pelo quão bom nós somos, que não é pelo quanto nós cantamos ou quanto nós pregamos, mas é pela graça, a graça de Cristo em nossas vidas. Ajuda-nos a entender que caminhar contigo é sofrer como um soldado, mas que como um soldado não se envolve nas coisas terrenas, porque elas são passageiras, porque elas são findáveis. Nós precisamos e nós queremos entender, e nós queremos nos envolver no teu reino, porque o teu reino é eterno. Então ajuda a tua igreja a entender isso, que as nossas preocupações não são das coisas da terra, mas das coisas que são do alto. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos a entender a importância de nós nos desviarmos daquelas más conversações. Ajuda eu, Roger, a entender que eu preciso selecionar melhor as pessoas que eu vou ter convívio, que eu vou conversar. Me ajuda, Espírito Santo, ajuda a tua igreja. Nos ajuda, porque nós queremos chegar no alvo, nós queremos findar a nossa carreira, nós queremos combater o bom combate e guardar a fé. Pai, ajuda os meus irmãos que estão fracos e que estão pensando em desistir. Espírito Santo, lembra eles de que eles devem perseverar. Lembra eles, Espírito Santo, de que a oração e a meditação na palavra é aquilo que o crente precisa para permanecer firme. Então nos ajuda, Santo, Santo. nos ajuda, Espírito Santo, a entendermos que é através da tua palavra e não através daquilo que nós achamos ou pensamos. Nos ajuda a cada dia a lembrarmos que nós devemos nos
nós nos colocamos aqui e nós nos apressamos, porque se alguns demas abandonaram a caminhada, porque se alguns demas, Senhor, amando esse presente século, abandonaram a jornada, não completaram a carreira, nós como Timóteo, mesmo novos, mesmo, Senhor, sem saber muita coisa, nós nos colocamos e nós vamos e ouvimos o Teu chamado. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.